Na quarta reportagem da série Impunidade, o acúmulo de inquéritos, a lentidão da justiça e as penitenciárias que não recuperam os presos. A edição e finalização da série é de Rodrigo Cerutti e o auxiliar de reportagem é Fábio Barão. Da descoberta do crime à punição do criminoso, o sistema de justiça depende de várias instituições. A polícia investiga, encontra o suspeito e apresenta as provas de que ele é o culpado. O Ministério Público usa essas informações para acusar e pedir a condenação do réu, que vai ser defendido por um advogado. E cabe ao juiz ou ao jurado, se for um homicídio, decidir se o acusado é inocente ou se vai para a cadeia. Uma fase do processo depende da outra. O problema é que no Brasil todas têm deficiências sérias, para desespero das famílias das vítimas. A dor é muito grande. A gente vê, eu vejo a imagem do meu filho em todos os locais. Ele permanece comigo e ao mesmo tempo parece que eu não consigo fazer nada para colocar os assassinos no lugar que eles deveriam estar. O empresário de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, não se conforma com a falta de punição dos assassinos do filho. Nas instituições eu ainda acredito, né? Mas eu não acredito que essas pessoas que assumiram esse processo quiseram fazer alguma coisa realmente para descobrir. Não, nessas pessoas eu não acredito. Mário Gabardo tinha 20 anos de idade. No dia 29 de setembro de 2005, ele parou o carro nessa rua. Ainda no banco do motorista, foi atingido por 2 tiros, disparados por um homem que, segundo testemunhas, nem se preocupou em esconder o rosto. Uma delas descreveu com detalhes o carro dirigido pelo assassino. No dia 19 de maio de 2006, o veículo foi apreendido. A testemunha confirmou, era o mesmo carro. Mas no mesmo dia, ele foi liberado sem passar por perícia. O assassinato de Mário Gabardo vai completar 9 anos sem solução e com a investigação arquivada. Na época, a equipe que participou dessas diligências foi uma equipe qualificada e fizeram tudo que estavam à sua disposição naquele momento. Mas esse promotor aponta várias falhas no trabalho da polícia. Não houve a preservação do local do crime, não houve a preservação do veículo da vítima, a cena do crime foi alterada, aí você não tem como buscar prova. Antes de ser arquivado, o inquérito fez um trajeto comum na investigação brasileira. Muitas vezes o inquérito vai, fica na delegacia, vai para prazo, volta, passa mais um mês na delegacia e não se ouve ninguém, não acrescenta nada. Ou seja, passou um mês na delegacia sem nada acontecer. E dessa forma não há condenação possível. Mas a impunidade também tem outros motivos. Segurança pública não é só um caso de polícia. Ela exige uma série de ações públicas, políticas públicas, que envolvem outros atores como municípios, como o governo federal, como o poder judiciário, e que enquanto a gente ficar tratando segurança como um caso de polícia, a gente só vai, infelizmente, lamentar as taxas de violência, porque a polícia sozinha não vai dar conta desse cenário. O Ministério Público do Rio de Janeiro alterou o sistema de trabalho para tentar antecipar eventuais falhas e acelerar os inquéritos. Cada promotor cuida sempre das mesmas delegacias. A produtividade aumentou, mas o problema está longe de ser resolvido. Na maioria esmagadora dos casos, aí eu estou falando com certeza acima de 90%, o promotor de justiça é obrigado a requisitar novas diligências ou até mesmo simplesmente conceder aquele prazo de prorrogação para que aquelas diligências que a própria autoridade policial já determinou sejam concluídas. O acúmulo de inquéritos policiais é grande em todo o país. Os cartórios da Justiça Criminal de São Paulo recebem 1.500 inquéritos por dia. Apenas 192 funcionários precisam conferir um por um. 37,
com 5. E não há a menor dúvida que esse sistema, que é inadequado para a nossa realidade, ele não contribui para a redução dos índices de impunidade. Pelo contrário, ele é um motor que fomenta. Nossa sociedade não vai conseguir sobreviver a mais 50 anos nessa escalada crescente de violência. E vai ser difícil encontrar espaço para tantos processos. O Brasil gosta de guardar papéis. O Tribunal de Justiça de São Paulo ainda tem os autos de um réu condenado a levar chicotadas em 1874. A burocracia aumenta a lentidão da justiça. Em Mato Grosso, mais de 80% dos inquéritos de primeira instância estão com a tramitação atrasada pelos critérios do Conselho Nacional de Justiça. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado diz que para dar conta do serviço seriam precisos mais 50 juízes e quase 1.500 servidores. Mas não existe dinheiro para isso. Precisamos sim investir fortemente na área de pessoal, de tecnologia, para que nós, em curto espaço de tempo, nós possamos ter a justiça que todos nós desejamos. Não temos a justiça que desejamos? Reconhecidamente não temos. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, apenas os tribunais do Acre, do Amapá e do Tocantins cumpriram mais de 60% das ações penais dentro do prazo estabelecido pela Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública. Em outros 4 estados e no Distrito Federal, o cumprimento da meta ficou abaixo desse patamar. E na maior parte do país, não passou de 30%. A média nacional não chega a 16%. Com tantas dificuldades para identificar e processar um criminoso, a gente começa a pensar que ninguém é condenado no Brasil. Mas aí vem à memória aquelas cenas de cadeias cheias, presídios em rebelião porque estão superlotados. Neste país se pune muita gente, mas até isso a gente faz mal. Mais de 4.300 presos, onde cabem apenas 2.000. O Presídio Central de Porto Alegre é um retrato do sistema prisional brasileiro. No ano passado, 11 detentos foram mortos dentro das celas, que não têm grades há mais de 10 anos. Se estivéssemos com grades ou portas nas celas, não caberiam todos os presos que habitam essa galeria dentro das celas. Aqui só deveria haver presos provisórios, mas quase a metade é de condenados. 80% dos que passam pelo presídio central voltam para cá. Se pegar esse preso de uma cidadezinha pequena, bota num presídio grande, de alta periculosidade, tu está proporcionando que ele tenha novos conhecimentos de delitos, aumente as suas relações criminosas e ali tu pode estar formando criminosos. O único momento em que nós veremos alguma diferença vai ser quando nós nos dermos conta que ódio gera ódio, que vingança gera vingança e que o crime se organiza. Quem comete crime e quem vive, de alguma forma, acabou fazendo isso a sua vida, não vai desistir disso tão fácil. Não tem água! Aí, ó, não tem água, pai! Presídios lotados com rebeliões e mortes. Penitenciárias que deixam os criminosos mais violentos. Nós vemos isso com tanta frequência que parece que é assim mesmo, não tem jeito. Mas pode ser diferente. Amanhã nós vamos mostrar um país latino-americano como nós, que tem problemas sociais como nós temos, mas que consegue oferecer segurança à sua população.